Em 1906, Visconde de Alvalade cedeu alguns terrenos ao seu neto, José Alvalade, para ajudar no novo clube. Além de terrenos, ainda incluiu um edifício para ser usado como sede do Sporting. Essa primeira casa ficava localizada no número 73 da Alameda do Lumiar, hoje Alameda das Linhas de Torres. Ficou conhecido pelo Sítio das Mouras, pois era ao lado do Chafariz das Mouras, uma fonte histórica na Alameda do Lumiar, e funcionaria como ponto de referência. Em 1907, deu-se as primeiras melhorias, obras profundas que fizeram desse novo estádio o melhor a nível de infraestruturas em Portugal. Um novo campo com pista de atletismo, 2 quadras de ténis, um balneário e cozinha toda equipada. Também foi nesse recinto que foi criada a primeira tribuna num estádio em Portugal, com capacidade para cerca de 600 pessoas. Esse recinto foi sendo melhorado de forma progressiva, mas em 1912 uma polémica no clube ditou o fim de José Alvalade à frente do Sporting, quando começou a demolir a tribuna para construir um novo estádio, algo que não agradou a alguns sportinguistas. O Sporting ficou nessa casa até 1917, e foi nesse ano que se deu a segunda mudança, ou terceiro campo, considerando as primeiras obras. O Sporting mudava-se para o Campo Grande 412, para um campo que era utilizado pelo Lisboa FC Campo Grande, clube extinto, para uns terrenos arrendados pela família Pinto da Cunha. Todas as melhorias ficaram a cargo do arquiteto António Couto, sendo possíveis apenas pelo presidente da altura, Mário Pistacchini, que adiantou um valor à volta de 53 mil escudos, seria hoje equivalente a 260 euros, para a realização das obras, sob a condição de efetuar o restante pagamento quando pudesse. Os termos foram aceitos e o Sporting cumpriu com o pagamento uns anos mais tarde. Ainda houve acordos patrimoniais com a Câmara Municipal de Lisboa, que tornou possível essa empreitada. O estádio tinha uma lotação de 25 mil lugares. Esse novo estádio ficou conhecido por Estância de Madeira, pois era quase toda em madeira. Isso viria a trazer problemas mais tarde, por ser grande parte em madeira obrigava a mais custos de manutenção e havia uma rápida degradação. Outros problemas ligados a esse estádio foram as ordens de despejo pelo proprietário, ligado a um projeto de urbanização da área. Esse caso arrastou-se durante anos em tribunais, o Sporting saiu vencedor, mas com custos elevados no processo. Os terrenos passaram então para a posse da Câmara Municipal de Lisboa, que arrendou ao Sporting num contrato por 15 anos, a 1.200 escudos por mês. Nesse estádio o Sporting teve as primeiras glórias, conquistando o Campeonato de Lisboa e o Campeonato de Portugal. O Benfica, em 1940, chegou a usar esse estádio durante as obras no seu recinto desportivo. Quis o destino que, em 1937, após 20 anos na Estância de Madeira, que o Sporting voltasse ao Lumiar, para o estádio mandado construir pelo José Alvalade, inaugurado em 1914, estádio esse que motivou a sua saída da direção. Esse recinto era uma espécie de estádio nacional, com uma pista de atletismo e velódromo. Foram lá que se realizaram os primeiros jogos da seleção nacional. A ida para esse estádio foi motivada pelo crescimento do Sporting, ainda que em lotação fosse menor, mas acima de tudo pela degradação já mencionada na Estância de Madeira. O Stadium de Lisboa, ou também conhecido por Estádio do Lumiar, foi sendo melhorado e a sua capacidade aumentada para 20 mil, ainda abaixo do anterior. Com todas essas melhorias, em 1947 houve uma reinauguração, passando o estádio a chamar-se Estádio José Alvalade, homenageando o presidente e fundador falecido em 1918. O Sporting posteriormente adquiriu esses terrenos à Câmara. Essa nova inauguração foi marcada num jogo dia 14 de setembro de 1947, num empate a 4 diante do Atlético Bilbao. Esse estádio presenciou os 5 violinos e as fases de maior glória do futebol leonino, 6 campeonatos e o primeiro tetra em Portugal, e ainda a 5ª edição da Taça Latina em 1953, prova com algumas das melhores equipas, onde o Sporting terminou em terceiro lugar. Mas essa versão reinaugurada durou menos de 8 anos, porque no primeiro dia do ano de 1955, a 1 de janeiro, num amigável frente ao Atlético de Portugal que terminou 4-1 com a vitória dos Leões, era a despedida desse estádio. Artur Agostinho, jornalista, ator em alguns filmes como No Leão da Estrela de 1947, anunciava no final do jogo a demolição e construção do novo estádio José Alvalade. Foi o então presidente Góis Mota que simbolicamente empenhou a primeira picareta para dar início ao desmantelamento do Stadium de Lisboa, ou Estádio Lumiar, e mais tarde Estádio José Alvalade. Durante esse período, o Sporting jogou em alguns estádios emprestados, como no Estádio do Jamor.
O novo estádio ficou a cargo dos arquitetos António Augusto Sada Costa e Anselmo Fernandes. Anselmo Fernandes, que foi atleta do clube, mais tarde treinador, e pelo seu amor ao clube não terá cobrado qualquer quantia. Esse novo estádio teve a sua construção apoiada nos sportinguistas, que não só ajudaram financeiramente, como ajudaram com a mão de obra. E as obras foram muito rápidas, pouco mais de um ano, e foi no dia 10 de julho de 1956 que se dava a inauguração do estádio José Alvalade, o maior estádio do clube com lotação de 60 mil lugares. Com lotação esgotada, o jogo de inauguração foi frente ao clube brasileiro Vasco da Gama, do qual o Sporting saiu derrotado por 3-2. O primeiro gol da história do Sporting no estádio foi marcado pelo brasileiro Miltinho. Tiveram presentes 1.500 atletas do Sporting. Um dos maiores momentos da inauguração foi a aparição de várias vespas que transportavam terra de Olímpia, trazendo a alma olímpica até ao estádio. Em 1957-58, o Sporting ganhava o primeiro campeonato nesse novo estádio, e a última vez foi já no século XXI, em 2001-2002. Em 1959 foi inaugurada a pista de tartá e em 1980 a primeira loja verde. Um facto curioso, o Violino Vasques chegou a trabalhar nessa loja. Em 1983, sob a presidência de João Rocha, deu-se início à construção da chamada bancada nova, passando a lotação para 75 mil. Ainda assim, longe dos impressionantes 120 mil do antigo estádio do Benfica. Esse estádio ainda fica marcado pelas magníficas exibições na conquista da Taça das Taças de 1963-64, na qual o arquiteto do próprio estádio, Anselmo Fernandes, era o treinador. Também outros espetáculos passaram por esse estádio. Os Rolling Stones, David Bowie, Tina Turner em 1990, em 1992 Michael Jackson, Pink Floyd em 1993, entre outros grandes artistas. Ao fim de cerca de 47 anos, chega o fim de um palco histórico, uma casa que recebeu os Leões e onde se criaram outros tantos. Em 2002-2003 era a última época no antigo estádio José Alvalade. Na grande crise do Sporting no início dos anos 90, deu-se início ao projeto Roquete. Iniciativa liderada pelo José Roquete, neto de José Alvalade, idealizava um projeto de modernização do clube. Esse projeto envolto em controvérsia, pois há quem defenda que iniciou o que existe hoje e melhorou o clube, e há quem defenda que mais prejudicou do que ajudou. Uma das principais ideias era a criação de um novo estádio e um complexo desportivo, motivada essencialmente por dois fatores: o estado muito degradado do estádio antigo e a realização do Euro 2004 em Portugal, que iniciou uma demandada em construções de novos recintos. O projeto ficou às ordens do arquiteto Tomás Taveira. A ideia dos mastros de sustentação era ser uma inspiração às naus portuguesas da época dos descobrimentos, e a ideia inicial era dos mastros serem ainda maiores, mas não foi permitido por possíveis condicionamentos no controle do espaço aéreo. Já a cobertura forma uma onda de referência ao mar. A grande polémica desde a sua inauguração foram as cores do estádio, cadeiras coloridas, um amarelo demasiado presente e os azulejos. A ideia partiu de Ricardo Taveira, com um programa informático que criou esses padrões de cores supostamente ligadas às cores do Sporting. O novo estádio, construído nas imediações do antigo, onde haviam campos de treino, teve um custo superior a 130 milhões de euros. Sendo construídos complexos esportivos com piscina e pavilhão, uma sede e um centro comercial junto ao estádio, mais tarde vendido. O dinheiro para a construção veio de capitais próprios, investimento com parceiros, financiamento bancário e acordos com o Estado português. Lembrar que provavelmente esses acordos só foram possíveis pela realização do Europeu em Portugal, e todos os outros estádios construídos nessa altura tiveram as mesmas benesses. No dia 22 de julho de 2003 deu-se a inauguração do novo estádio José Alvalade, conhecido como José Alvalade 21. O presidente da altura, António Dias da Cunha. Com lotação de 50 mil lugares esgotado, os adeptos assistiram a um espetáculo e a um jogo frente ao Manchester United. O pontapé de saída nesse jogo foi dado pelo violino Jesus Correia. Luís Filipe foi o primeiro a marcar no novo estádio, numa vitória por 3-1. Esse jogo fica ainda marcado pelo aparecimento do jovem Cristiano Ronaldo, ele que sairia por 15 milhões pouco tempo depois, e reza a lenda que os jogadores do United estavam incrédulos no balneário e terão dito que o clube devia contratá-lo, depois daquela demonstração de qualidade. Em 2005, o estádio José Alvalade foi distinguido pela UEFA com 5 estrelas, sendo o primeiro em Portugal com essa atribuição. Esse estádio que ficou marcado a alguns momentos mais complicados do clube.
Alvalade recebeu a final da Taça UEFA em 2005 e o Sporting chegou à final, onde acabou por perder diante do CSKA de Moscovo. Anos conturbados e longe da glória. No novo estádio, o Sporting só viria a ser campeão pela primeira vez em 2020-21, que terá dado início também aos momentos mais grandiosos da história da nova casa. Em 2009, o Sporting atribuiu à baliza Stool com o nome do lendário guarda-redes do clube Vítor Damas. Em 2012, um elemento mítico do antigo estádio volta a aparecer no novo, a porta 10A. Essa porta, que ficava entre as entradas 10 e 12, usava as letras para designar as entradas de áreas de serviço. Essa essencialmente para a entrada do departamento de futebol. Tornou-se uma porta histórica pelas várias lendas que por lá passaram, continuando o seu legado no novo estádio. Em 2021, Frederico Varandas, presidente do Sporting, iniciou uma nova era de mudanças no estádio, tirando as cadeiras coloridas, passando tudo para verde e removendo os azulejos da parte externa, e ainda com outras propostas para melhorar o estádio José Alvalade. A história dos estádios do Sporting é longa e a fazer jus ao lema do clube. Esforço por nunca desistirem, dedicação num empenho de querer sempre o melhor, devoção daqueles que tudo fizeram por amor ao clube e demore mais ou menos, sempre atingem a glória.